Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! O que dizem as Escrituras acerca do discípulo de Jesus e como é que este vive a sua identidade? Como é que esta compreensão determina o uso das palavras do discípulo? O discípulo é a pessoa que aprende os ensinos de Jesus e vive estes mesmos ensinos. São estes mesmos ensinos de Jesus que esclarecem ao discípulo qual a sua identidade e, por isso, também a natureza das suas palavras. Tomemos como exemplo a passagem de João capítulo 15, versículos 1 a 8. João 15, versículos 1 a 8, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis aquilo que desejardes, e vos será feito, ou vos sucederá. Em relação a este versículo 7, mais adiante, farei um comentário acerca da sua tradução do grego original para o português. Agora o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No versículo 3 lemos algo de bastante significado. Jesus disse que eles estavam limpos pela palavra que lhes tinha falado. Notemos o pronome vós no princípio do versículo. Na língua antiga do grego, uma das características da forma em como este pronome ocorre no texto bíblico é o aspecto enfático. Significa que Jesus estava a falar especificamente com as pessoas que tinha perante si. E de forma enfática, Jesus estava a dizer-lhes que eles estavam limpos mediante a palavra que lhes tinha falado. O substantivo palavra no texto grego é o termo logos. E o significado deste termo está no sentido de a palavra, neste caso, ser a mensagem ou um ensino. Este mesmo termo, logos, neste contexto, deve ser entendido como a mensagem do Pai, que é o viticultor, aquele que toma conta da videira, como nós vimos no versículo 1. Jesus recebeu a palavra do Pai e a transmitiu aos discípulos. Em João 14, 24, Jesus disse que a palavra, neste caso, logos, que os discípulos tinham ouvido, era do Pai que o enviou. Foi por esta mesma palavra que eles tinham sido limpos. Jesus falou de uma forma bem clara. Era importante que os discípulos compreendessem qual o efeito do ensino da mensagem que o Senhor lhes transmitiu. O efeito desta palavra de Deus naqueles que a receberam foi que eles ficaram limpos, como está escrito no versículo 2. Nisto vimos que a palavra de Deus é poderosa nos seus efeitos. Como lemos em Isaías 55:11, o Senhor envia a sua palavra, a qual fará o que for aprazível ao Senhor e prosperará naquilo para a qual foi enviada. Esta mesma palavra não volta vazia para o Senhor. Esta palavra de Deus é poderosa para limpar e produzir nos discípulos pessoas capacitadas para darem o fruto que glorifica a Deus. Esta é a mesma palavra que está nos discípulos e que os capacita a falar palavras de poder. Um aspecto crítico quanto à limpeza referida no versículo 2 pode ser visto na palavra usada por Jesus. A palavra no grego, língua em que o texto foi originalmente escrito, expressa o sentido de estar sem mistura e sem elementos indesejáveis. Portanto, este é o significado da palavra limpo. A palavra limpo, neste
texto bíblico significa limpeza no sentido de serviço para com Deus. Portanto, não era uma limpeza como quem limpa uma ferramenta. Antes era limpeza que prepara a pessoa para ser o ramo ligado à videira e assim dar o seu fruto. Isto fala-nos de identidade e do propósito da pessoa que segue Jesus. Um outro aspecto desta limpeza quanto às varas é que as varas não podiam servir para enxertos, como se fossem enxertados nelas um galho ou um broto de uma outra espécie. Os discípulos que ouviram Jesus foram limpos pelas palavras de Jesus e por isso não serviam para enxertos, como quem recebesse palavras de formação de outras fontes. Este aspecto é bastante significativo quando é considerado o assunto do poder das nossas palavras. Para que as nossas palavras tenham impacto, estas necessitam de nascer das palavras com que fomos limpos. Como a vara por si mesma não pode dar fruto, esta, por estar ligada à videira, recebe o seu sustento da videira para que possa dar fruto. Assim é também o poder que inspira e sustenta as palavras que proferimos. As palavras dos discípulos de Jesus são palavras que são portadoras do poder dado pelo Senhor aos seus discípulos. A natureza das palavras de Jesus teve tal efeito nos discípulos que eles ficaram limpos. Este é o poder que as palavras de Jesus têm. Notemos que Jesus estava a falar sobre ele ser a videira e as pessoas com quem ele estava a falar eram as varas ligadas à videira. Portanto, o que Jesus disse no versículo 3 não foi arbitrário, ou seja, não foi como se Jesus falasse sem ter em vista um alvo para a vida das pessoas. Jesus tinha um alvo para eles e por isso falou desta forma. Jesus não disse estas palavras a pessoas que por acaso estivessem a passar por ali perto naquela ocasião. Antes, Jesus disse estas palavras às pessoas que o escutavam e que eram como as varas da videira, os ramos da videira. O alvo de estarem limpos é como lemos no versículo 2, para que dessem mais fruto. A analogia aqui é da videira e das varas que, ligadas à videira, dão o seu fruto. Portanto, o contexto é sobre o propósito da vida do discípulo de Jesus. Não havendo propósito, também não há perspectiva de vida. Se a vara não dá o seu fruto, esta deixa de ter razão para existir. E também no contexto das nossas palavras e das nossas obras, estas necessitam de ser segundo o propósito e natureza da vara que tem que estar ligada à videira. Portanto, o que podemos compreender nestes versículos que lemos em João 15 é que temos significado e temos alvos para serem atingidos. Por esta passagem bíblica, compreendemos que Deus vê o valor de cada um de nós e que Ele faz a sua parte, como o lavrador faz com a videira. Estes ouvintes de Jesus nada poderiam fazer se não estivessem em Jesus, como é o caso da vara que tem que estar na videira, como Jesus explicou no versículo 4. Observemos ainda no versículo 4 que Jesus disse: "Está em mim e eu em vós." Portanto, é um tipo de relacionamento que expressa união íntima entre o discípulo e o seu mestre. Notemos que Jesus falou sobre estarem nele e ele nos discípulos. Este estar em Jesus é uma realidade que ocorre em quem é limpo pelas palavras que Jesus falou. Jesus estava a falar do relacionamento entre o que está salvo e o seu Salvador. E neste relacionamento, as palavras de Jesus são de imenso valor para o que está salvo em Jesus. Pelo poder manifesto pelas palavras que eles tinham recebido, eles ficaram limpos. Visto eles terem recebido as palavras de Jesus, como seria o discurso dos discípulos dali em diante?
O seu discurso seria fruto do que eles próprios tinham recebido. Ao falarem o que eles tinham recebido, seria manifesto o fruto. Falar desta forma é falar a linguagem da fé. É neste tipo de linguagem que é desprendida a capacidade de Jesus que nos foi dada. João 15:5 diz que a vara necessita de estar na videira para que possa dar fruto. Assim também os discípulos, estando em Jesus, dão fruto, aquele fruto que lhe é característico. O falar de quem está na videira é característico de quem está na videira. No fim deste versículo é afirmado que sem Jesus nada podemos fazer. Tomemos também nota das palavras no versículo 7. Estas palavras estão cheias de significado. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis aquilo que desejardes e vos será feito, ou vos sucederá conforme o desejo. Jesus enfatiza mais uma vez a importância de estarmos nele. Na Bíblia, quando um pensamento ou expressões são repetidas, é porque a sua mensagem é de vital importância. Neste versículo, Jesus refere 2 pontos que vamos considerar mais de perto. Estes pontos são: e as minhas palavras estiverem em vós, e pedireis aquilo que desejardes, e isso sucederá a vós. Eu analisei este versículo 7 no texto grego antigo para entender o melhor possível o que está escrito. Quando Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós, a condição expressa no versículo é termos em nós as palavras de Jesus, no sentido de a vara necessitar do sustento providenciado pela videira para que possa dar fruto. Portanto, temos o aspecto da limpeza ocasionada pela palavra que Jesus falou. E temos o aspecto das palavras de Jesus estarem em nós. Portanto, as palavras de Jesus limpam e as suas palavras são a nossa fonte de inspiração. As palavras de Jesus dão-nos o esclarecimento que necessitamos para expressarmos o que desejamos ou aquilo que é a nossa vontade de ter, conforme a palavra no texto original. Estando em Jesus e as suas palavras estando em nós, aquilo que desejamos sucederá a nós. A expressão desejardes, ou aquilo que intencionais, ou aquilo que pedirdes, no versículo 7, implica também um processo de resolução pessoal. Por termos as suas palavras em nós, o nosso processo de resolução, ou seja, de decisão, de deliberação, determinação ou solução, inclui ter o tipo de raciocínio que condiz com o sustento ou inspiração que vai da videira para a vara. Portanto, pelo falarmos segundo as palavras de Jesus que estão em nós, os nossos desejos, estando também ligados à videira, serão a manifestação de quem está em Jesus. E, portanto, desejar algo com pessoa que está em Jesus e que foi limpa pelas palavras que Jesus falou, essa pessoa estará também a realizar o propósito da videira. Quem fala em conformidade com as palavras que Jesus falou, os seus desejos serão realizados. A forma verbal da expressão vos sucederá, e que em algumas versões deste texto é a expressão vos será feito, no texto grego é a palavra ou o verbo ginomai, e esta palavra grega significa estar em existência, nascer, acontecer, suceder. Esta mesma palavra também implica movimento ou crescimento. Estas palavras de Jesus acarretam um poder que só pode existir na vara que está ligada à videira. Um dos subtemas de João capítulo 15 é a realização do propósito de quem está em Jesus e Jesus nessa pessoa.
Isto diz-nos que na realização do propósito da nossa vida, como vara ligada à videira, que temos ao nosso alcance um poder que tem como seu fim a abundância de fruto. Como é referido no versículo 8, João 15:8. Posto isso, compreendemos a natureza e poder das palavras que proferimos. Notemos que não está em questão se a vara é perfeita ou não, porque como lemos no versículo 3, Jesus disse: já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Jesus depositou confiança nas suas palavras que ele falou. As palavras de Jesus em nós têm aquele efeito de transformar de forma a que possamos, na realidade, ser as varas que devemos ser e também varas que dão fruto. A condição que Jesus expressou foi: se estivermos nele e as suas palavras em nós. No versículo 4, lemos que Jesus disse: estai vós em mim e eu em vós, para que possais dar fruto. O princípio, como lemos em João 15:7, estar em Jesus e as suas palavras em nós, é precisamente este, o relacionamento com o Senhor, e em resultado disso há algo que acontece em nossas vidas, há um fruto que é manifesto. A confiança que o Senhor tem na vara reside na realidade da vara estar ligada à videira. Sem estar ligada à videira, a vara nada pode fazer, nem tem utilidade, como também lemos no versículo 6. Dizer palavras motivadas pela paixão humana poderão ter algum impacto, mas não é o mesmo que as palavras ditas por quem é como a vara que está na videira. As palavras de poder são aquelas que têm a sua raiz de vida nas palavras de Jesus. Em virtude deste relacionamento com Jesus, as nossas palavras são objetivas, elas têm um propósito. Estando em Jesus e suas palavras estarem em nós, o que desejarmos assume uma função criativa. Por estar em Jesus e as suas palavras estarem em nós, o que desejarmos será segundo a natureza da videira verdadeira, que é Jesus. Tenho meditado sobre o fundamento no qual proferimos as nossas palavras. Observo que é fácil falar e sustentar a fala com a nossa expectativa. Em parte, isso poderá ser bom. Porém, pelo que nós analisamos no texto bíblico de João 15, é mais importante reconhecer quem somos ou o que somos em Jesus e o que dá autoridade às nossas palavras. É bom reconhecer de onde vem a autoridade que reveste as nossas palavras. Este é um pensamento que lemos em João e que necessita de ser ainda mais aprofundado. É um ensino que Jesus nos deu neste capítulo. Vale a pena ler todo este capítulo, ponderar nele, porque contém ensinos tão ricos. Este capítulo mostra-nos que Deus tem um propósito para cada pessoa, e é a pessoa ser uma vara na videira e que dê fruto. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Há um ponto muito importante. É preciso desejar, querer ser um ramo ligado à videira, exclusivamente à videira, porque só Jesus é o Salvador. Não há nenhum outro a não ser Jesus. Nenhum outro nome há dado debaixo do céu, diz a Bíblia, pelo qual nós possamos ser salvos. Se não tem certeza da sua salvação, se ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, será importante dizer a Ele: Senhor Jesus, Tu morreste na cruz para me salvar. Eu te aceito como meu Salvador. Fala assim com Deus, porque Deus ouve quem vem a Ele através de Jesus. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isto será bom para que possa crescer no seu conhecimento das coisas de Deus. Faça a sua oração a Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque realmente Jesus é a videira e nós não teremos utilidade se não estivermos na videira. Como disse há pouco, Jesus é o único nome que é dado a nós. E logo possa, frequente uma igreja que ensina realmente o Evangelho de Jesus. Se este vídeo e outros que eu tenho já apresentado tenham sido de edificação para si, poderá vê-los mais algumas vezes, isto para ter melhor aproveitamento.
E se souber de alguém que possa beneficiar com o ensino da palavra, queira compartilhar estes vídeos com essas pessoas também, queira fazer parte do grupo de pessoas que espalham a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos.